Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 30 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. O número 19 é o nosso DDD, para você que é aqui da cidade de Campinas, 978293776. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. Só que você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 14ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise criação da Rota Turística das Águas na região sul de Campinas. Câmara de Campinas realiza 2 reuniões extraordinárias para votar reajuste dos servidores públicos municipais e prêmio por metas na Secretaria de Finanças. Comissão de Constituição e Legalidade coordena 2 audiências públicas sobre propostas de mudanças no regimento interno do Legislativo. E na Semana Municipal de Conscientização sobre a Escoliose Idiopática Adolescente, daqui a pouco tem entrevista ao vivo com um neurocirurgião especialista em coluna. E a gente começa com as notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos 2 reuniões extraordinárias. Então, Mina Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, você aí de casa. E ontem, depois de mais de 2h30 de debates nessas 2 reuniões extraordinárias, por 29 votos contra 6, nós tivemos a aprovação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos municipais. Confira como foi. Nas reuniões extraordinárias de números 29 e 30, os vereadores discutiram e votaram 2 projetos do Executivo. O primeiro, que trata sobre o reajuste salarial dos servidores públicos em 15% e de mais parcelas remuneratórias dos servidores ativos e inativos e pensionistas do Instituto de Previdência Social do município de Campinas, o CAMPREV. O projeto de lei complementar, que também inclui reajuste nos auxílios refeição, nutricional e funeral, foi tema de fala dos parlamentares. Eu acho importante que a gente reconheça e valorize a importância do servidor público. E o reconhecimento e a valorização, ele não tem que ser apenas de palavra. Ele tem que ser um reconhecimento concreto, um reconhecimento objetivo. Isso passa pela melhoria das condições de trabalho, isso passa pela reposição do quadro de funcionários, porque nós sabemos que todos os trabalhadores do Serviço Público de Campinas estão no limite. Os salários dos servidores ficaram congelados por conta de uma legislação que impôs esse congelamento. A Câmara Municipal de Campinas, ela tem que aprovar o aumento salarial de vocês para vocês poderem receber só isso. Não cabe a nós julgarmos se é muito, se é pouco, se veio o projeto, nós votamos para vocês poderem receber. Todos nós aqui valorizamos o servidor público, mas temos que ter responsabilidade com quem paga o salário do servidor público. E a maioria não tem os direitos, os benefícios que o servidor tem, e muito pelo contrário. A média de todas as categorias no mercado da iniciativa privada não chegou a repor nem a inflação. A maioria não teve essa reposição. Durante a fase de discussão das proposituras, a Comissão de Constituição e Legalidade considerou inconstitucional uma emenda apresentada pelas bancadas de oposição, alterando o percentual de reajuste para 25,68% e aumentando os valores dos benefícios, devido ao congelamento salarial da categoria por conta dos efeitos da pandemia. Já o PLC foi aprovado em primeira e segunda discussão.
Na sequência, estava na pauta do dia o projeto de lei complementar que institui o prêmio por atingimento de metas de finanças dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças quanto a atingir a superação a partir de 100%, calculada a partir de uma fórmula matemática definida pelo governo municipal. O PLC foi aprovado em primeiro turno e, antes de ser votado em segunda discussão, o vereador Luiz Rossini solicitou o pedido de vistas. A necessidade da retirada é porque há um apontamento da Procuradoria da Casa que essa matéria exige audiência pública. Então, nós precisamos convocar uma audiência pública para cumprir esse rito regimental necessário para evitar qualquer questionamento de ordem jurídica no futuro. Lembrando que a 29ª e a 30ª reunião extraordinária estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem foi dia da 14ª reunião ordinária e a gente começa falando sobre um projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro. Sim, 7 projetos foram analisados na noite desta quarta-feira. E entre eles foi aprovado em primeira discussão o projeto do vereador Permínio Monteiro, que institui a Rota Turística das Águas como roteiro turístico da região sul do município de Campinas. O vereador salienta a importância dessa região. Onde ela é muito rica em área verde, e constituímos esse projeto de lei, onde é chamado a Rota Turística das Águas. Essa Rota Turística das Águas compreende o bairro do Parque Jambeiro, onde está ali instalado a Lagoa do Parque Jambeiro, o Parque das Águas, a Floresta Serra d'Água. Também temos no Jardim Nova Europa o Bosque dos Guarantãs, que também é uma área verde muito rica. Também tem ali no Swiss Park o Parque Botânico e também o Moinho do Vento, que é um local turístico, onde principalmente os casais, na época, tiram foto de casamento. É um local maravilhoso e com certeza tem que ser considerado um local turístico dentro dessa Rota Turística das Águas. Permínio salienta que a região também possui uma potência gastronômica e cultural. Ela é rica em gastronomia, onde tem ali a Avenida Baden-Powell, várias avenidas que têm uma rota gastronômica muito importante na cidade hoje. Hoje é uma realidade e tem que ser explorado. Também tem algumas feiras que acontecem de artesanato, outras feiras também que acontecem na região, que tem a criação de empregos, gera emprego, aquece a economia local e deixa a região com uma boa visibilidade, onde pode ser visitada. Então eu deixo aqui o convite a toda a população de Campinas para que venha conhecer, sim, a região sul da Rota Turística das Águas. E a proposta ainda passará por um segundo turno de votação e, se for aprovada, segue para a sanção do prefeito Dário Saad. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma iniciativa do vereador Cecílio Santos. São as honrarias. A gente lembra que todas as homenagens feitas pela Câmara antes passam por votação em reunião plenária. E na noite desta quarta-feira foi aprovado em turno único a concessão do diploma de mérito jurídico ao advogado Cláudio Santos de Oliveira. A proposta é a iniciativa do vereador Cecílio Santos, que usou a tribuna para falar sobre o homenageado. Dr. Cláudio de Oliveira Santos é fundador do CSO, o Escritório de Advocacia, e iniciou sua carreira em Direito em 2005, onde coordenou o Departamento Jurídico do Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil de Campinas e região. Então, é um militante da área do direito, que tem um trabalho digno e de grande louvor na cidade de Campinas, por isso a indicação desta honraria para o Dr. Cláudio. Lembrando a você que está nos acompanhando, se quiser assistir na íntegra todas as discussões e votações da 14ª reunião ordinária, é só acessar youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, além da reunião ordinária, nós tivemos também 2 audiências públicas. Isso, foram 2 audiências públicas sequenciais que analisaram e discutiram aí propostas de mudanças no regimento interno da Câmara de Campinas. Confira.
Na primeira audiência pública foi debatido o projeto de resolução de autoria do vereador Fernando Mendes e de mais 6 parlamentares, que trata sobre o regimento da Câmara de Campinas. Hoje a Câmara Municipal, no nosso regimento, proíbe, por exemplo, dar uma honraria para uma pessoa que exerce ou ocupa um cargo público, né? Seja em Campinas ou seja a nível federal. Um exemplo, hoje um médico, um professor de educação física, hoje um militar, que a gente queira, os vereadores queiram honrar por alguma atividade que faz em favor ao município de Campinas, caso essa pessoa esteja ocupando um cargo público, ele é impedido. Então a alteração que foi discutida aqui hoje visa a gente retirar essa proibição. Então a gente vê pelo mérito, o que ele fez, né? E não o cargo que ele ocupa, não tirar esse impedimento. Igor Diego, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, foi quem comandou o debate. Também participaram os parlamentares Cecílio Santos e Jorge Schneider. Marcaram presença o presidente da Casa, Zé Carlos, e o vereador Professor Alberto. Na segunda audiência do dia, o tema foi o projeto de resolução com emenda e subemenda de autoria da mesa da Câmara. O PR aborda a necessidade de implementação de um conjunto de mudanças no regimento interno da Casa. Eu vou ler a justificativa, que foi discutido ontem com todos os vereadores e aprovado por todos. A propositura do presente projeto de resolução se justifica em razão da necessidade de implementação de um conjunto de mudanças no regimento interno da Casa, de modo a corrigir omissões e distorções, harmonizar dispositivos e sanar dificuldades enfrentadas pelos setores da Casa quando de sua aplicação, além de trazer inovações e melhoria no processo legislativo municipal. Nós temos, antes dos projetos chegarem na pauta a ser pautado pelo presidente, seja quem for o presidente da Casa, ele passa por revisão aqui na Casa, passa pelo CAC, para depois ser apresentado, ser pautado pelo presidente. Então, nós estamos fazendo algumas melhorias, corrigindo distorções, para que a gente tenha um melhor entendimento, não só a mesa, como todos os vereadores, que causa algum tipo de dúvida. Foi muito importante porque a audiência pública ela visa isso, né? Dar esclarecimento, transparência, é uma oportunidade que o cidadão tem de participar de maneira online pelo site da Câmara Municipal. O cerimonial ele traz, quando necessário, as perguntas online. O público aqui presente também, que já está aqui para próximas reuniões, também foi convidado a participar. Então essas alterações ela tem que passar pela essa audiência pública, né? Para a gente dar total esclarecimento. Então são mudanças importantes no regimento interno da Câmara, que foi hoje aqui contemplada, cumprindo o seu rito, o seu papel fundamental. Agora os projetos seguem o plenário após o recesso. Então nós falamos aqui das audiências públicas, das reuniões extraordinárias, reunião ordinária, e ontem também nós tivemos a reunião de uma frente parlamentar. Quem se reuniu foi a Frente Parlamentar de Legislação Urbana. Vamos ver como foi. A requalificação do centro de Campinas, com destaque para a implantação do novo Centro Popular de Compras, foi o tema da terceira reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, a Frente Parlamentar conta também com a participação de entidades ligadas à arquitetura e urbanismo, universidades e poder público. O arquiteto João Verde fez uma apresentação do projeto, foi apresentado ao CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. O foco foi a construção do Centro Popular em uma área de cerca de 20 mil metros quadrados, próxima aos terminais Metropolitano, Rodoviário Ramos de Azevedo e Central, que possui 2 barracões históricos e está sem uso. Os participantes destacaram a importância do tema, que deve ser discutido em vários encontros. O que é, de fato, é a questão da magnitude do projeto. A gente está falando de um projeto de uma área de 18 mil, com pavimentos 42 mil metros quadrados, e que já está, ou seja, pactuado com o CONDEPAC, de que a gente tem entendimento que a gente não tem condição
de abrir mão de nenhum tipo de patrimônio, porque chegou a ser feita essa discussão lá. Qual era o impacto histórico, se esse prédio tem impacto histórico ou não tem impacto histórico. O que eu entendo, eu não estava no Condepac quando isso foi tombado, mas eu tenho muito respeito pelo trabalho que foi feito. Alguém estudou, alguém avaliou historicamente, e isso passou por um crivo do Conselho num período adequado, onde tudo isso foi estudado. E aqui, como discussão, nós temos duas responsabilidades, que é enxergar a requalificação do centro, porque todos nós queremos ver isso acontecer, a gente sabe a importância disso, e também como fazer isso, até incorporando e devolvendo esse patrimônio para a cidade, incorporado no shopping popular. Esse subtema, vamos dizer assim, da construção lá do shopping popular, é extremamente relevante. A gente colocou na reunião anterior, que era necessário fazer com que a revitalização do centro, a sua requalificação, não se desse apenas na questão viária, mas sim na mentalidade e na soma de todos os valores culturais que estão presentes no centro e que serão certamente elementos de atratividade para que essa requalificação aconteça. Dentro de um projeto desse, a gente colocou-se um espaço maior para cada um, até mesmo para fazer o convencimento dessas pessoas que estão ali a ir para o shopping. Porque, como eu disse aqui, muitas pessoas, será que lá o movimento é aqui, é a passagem do terminal, é onde as pessoas estão, é o grande fluxo de pessoas. Nós sentamos e apresentamos esse projeto, que nós tínhamos ganhado essa sessão da área, que nós estávamos elaborando um projeto, que nós ia apresentar um projeto e assim. Mas qual o prazo, Carlinhos, que vocês têm? O prazo está aí, é na lei, é 2 anos sendo prorrogável para mais 2 anos. Nós temos para construção, para começar uma construção do shopping. Já se passou quase 2 anos, nós não fizemos nada ainda. No primeiro ano, nós tivemos o entendimento que se nós colocássemos um projeto ali, onde os microempreendedores iam pagar, a gente tinha a certeza que nós não íamos conseguir receber esses valores, porque nós estávamos passando numa pandemia, onde as barraquinhas estavam fechadas, as pessoas estavam abrindo e fechando. Ao final, ficou combinado novos encontros para dar continuidade a essa discussão e que a Frente Parlamentar dará uma importante contribuição nesse sentido. Problema muito complexo, com muitos pontos de vistas, e com grandes desafios em relação à sua aprovação, aos órgãos de aprovação, envolve instância municipal, federal, então os desafios são imensos, o tempo urge, a requalificação do centro é uma bandeira que a gente está com urgência de colocar esse e outros itens, então é o que você falou, a partir de semana que vem começam as reuniões virtuais para a gente não perder tempo. E a maioria aqui são entidades do ramo de arquitetura e urbanismo que tem essa visão macro da cidade e a preocupação de que não seja apenas um empreendimento isolado onde você faz ali e pronto. Você tem que analisar todas as consequências e depois de feito não tem mais como voltar atrás. Então a gente quer pensar em todas as possibilidades para que essa implantação seja feita da melhor maneira possível e com impactos positivos para a cidade. Muitas reuniões na quarta-feira e hoje, na quinta-feira, tem mais. Isso, daqui a pouco, às 14h, acontece a reunião da Comissão Permanente de Cultura, que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo. E à noite nós temos um evento externo. Olha, lá na Academia Campinense de Letras, será a entrega do título de cidadão campineiro às 8h a Carlos Alberto Cruz Filho, por iniciativa do vereador Luiz Henrique Cirilo. E claro, amanhã a gente traz como foi, como aconteceu e qual o resultado desses eventos aqui no Câmara Notícia. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, foi publicado no Diário Oficial um ato em relação à utilização de máscaras. Nós tínhamos um ato anterior dizendo que dentro das dependências do Legislativo, que hoje compõem a sede dos gabinetes que fica na Avenida da Saudade e também no Teatro Bento Quirino, o uso obrigatório de máscaras. Isso, a partir de hoje,
não é mais obrigatório. O ato foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira. O ato da mesa foi assinado ontem, dia 29 de junho, e publicado hoje. Então, a partir de hoje, tanto na Avenida da Saudade, no I4, quanto na Lusitana, número 1555, no centro da cidade, onde acontecem as reuniões do Legislativo de Campinas, não é mais obrigatório o uso de máscaras. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. E Mina, e você que está nos acompanhando, vocês sabiam que hoje, 30 de junho, é o dia do asteroide? A data lembra o dia em que um asteroide se chocou contra a Terra na Sibéria em 1908, que destruiu uma grande área ambiental. Então, para conscientizar todo mundo, explicar o que são esses objetos rochosos com formas e tamanhos diversos, está acontecendo um evento aqui na cidade de Campinas até o dia 3 de julho e a repórter Dalila Pereira está conferindo tudo e tem as informações para a gente. Então, Dalila, seja bem-vinda e boa tarde. Bom dia, Gabriel. Como você mencionou, hoje é o Asteroid Day, ou simplesmente o Dia do Asteroide, que é um evento internacional que é realizado todos os anos nesse dia, e Campinas, é claro, não ia ficar de fora de um evento tão importante. Hoje quem vai falar com a gente é o Álvaro Crosta, professor titular de Geologia do Instituto de Ecociências da Unicamp. Ele, inclusive, chegou correndo aqui para falar com a gente, que estava em uma palestra do evento. Álvaro, obrigada pela sua participação. O que está acontecendo hoje? O que Campinas está oferecendo nesse Dia do Asteroide Day? Bom, a nossa programação do Dia do Asteroide compreende uma série de atividades, palestras que foram realizadas na manhã de ontem e de hoje, com convidados nacionais, internacionais, cientistas da área de grande renome, que vieram trazer ao público, compartilhar um pouco do conhecimento sobre asteroides, sobre os riscos, né, potenciais que asteroides podem oferecer ao nosso planeta, através de impactos, de colisões, que são raras, mas acontecem, e também com a participação de um público que envolve tanto a comunidade universitária como a sociedade em geral. Então, foi um evento bastante bem recebido aí pelo público. E agora nós seguimos com a programação, que hoje com a inauguração de uma estação de monitoramento de meteoros aqui na Unicamp, nesse local em que nós estamos, que é o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, uma estação que vai ficar daqui para frente 24 horas monitorando a passagem de meteoros pela atmosfera da Terra, num projeto que tanto visa a divulgação científica desse fenômeno, como também estudos, projetos de pesquisa envolvendo aí a questão da defesa planetária. E depois nós seguimos com programações amanhã no Observatório, no Pico das Cabras, o Observatório Municipal. Teremos uma oficina de astrofotografia a partir das 19 horas, aberta ao público também. Aliás, toda a programação é aberta ao público. E no domingo, no Parque do Taquaral, um evento ali no Planetário Municipal, onde vão ser oferecidas atividades principalmente para crianças, né? Então, nós convidamos a todos interessados no tema ou que se interessem por ciências em geral a participar desses vários eventos. Você comentou sobre essa inauguração que vai ter hoje à tarde dessas câmeras de monitoramento. A inauguração é hoje à tarde, mas ela já está em atividade, já captou algumas imagens. Estou certa ou não tinha nada? Isso mesmo. Nós começamos a operação, na verdade, há um pouco mais de um mês, porque passou por uma fase de testes, né, de ajustes, e agora que está tudo certinho, está funcionando muito bem. Mas nesse período já captamos alguns eventos, né, alguns meteoros. Praticamente todas as noites temos fenômenos desse tipo, às vezes muito fracos, né, pequenos meteoros que penetram a atmosfera da Terra, mas às vezes mais intensos, que produzem uma combustão, né, no atrito entre o meteoro, que é uma pequena rocha, e a atmosfera, produz um brilho, uma luminosidade grande, né, o que a gente popularmente conhece como estrela cadente, né.
E quando são um pouco maiores, eles produzem bolas de fogo, né? Fireballs em inglês, a gente traduz como bola de fogo, e maiores ainda produzem explosões, estrondos muito fortes, né? Esses são bem mais raros, mas acontecem também. E todos eles vão ser monitorados, então, por essa estação que estamos instalando aqui. Inclusive, essas imagens que o Álvaro estava comentando aí, estavam passando aí para todo o público ver, algumas que já foram captadas por essa central de monitoramento. Álvaro, você citou outros corpos celestes aí, a gente sabe que o espaço é enorme, que tem meteoro, meteorito, asteroide. O que caracteriza um asteroide? É o tamanho, é o material que constitui ele? Como é que a gente pode configurar aí esse corpo celeste? Então, os asteroides, de fato, são caracterizados por ambos os tamanhos. Normalmente eles são grandes, né, de dezenas de metros até milhares de quilômetros. Existem asteroides de todos os tamanhos. E eles eventualmente se aproximam da Terra. Não quer dizer que chegam a colidir, como eu disse, isso é raro, mas aconteceu com frequência no passado. Basta lembrar que há 66 milhões de anos, o impacto de um grande asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro resultou na extinção de cerca de 70% de toda a vida que existia naquele momento na Terra. Os mais conhecidos dentre os afetados foram os dinossauros, né? Mas não só os dinossauros. Eles foram extintos por esse grande evento ocorrido, então, há 66 milhões de anos, pela colisão de um asteroide no local que hoje é o Golfo do México, a península de Yucatán, no Golfo do México. Como eu disse, são raros, mas aqui no Brasil mesmo nós temos cicatrizes de impactos de asteroides, já são 9 conhecidas no país. Obviamente existiu muito mais, mas o passar do tempo geológico, a erosão, a sedimentação, a movimentação de placas tectônicas vai apagando esse registro. Então hoje nós temos cerca de 200 crateras de impacto no mundo, 9 no Brasil. A gente ainda, então, não tem que se preocupar aí se vai ter que, sei lá, mandar um foguete com Bruce Willis, com Ben Affleck, para destruir um asteroide aí que vai atingir a gente. Quem é aí mais velho, 98, vai lembrar aí do filme Armagedon, que aterrorizou as crianças na época. Isso mesmo. Mais recentemente, o filme Não Olhe Para Cima, né? Tratou desse assunto, mas de fato você tem razão. Nós não temos nenhum asteroide conhecido que tenha algum risco de colisão nos próximos séculos contra a Terra. É claro que nós não podemos prever além de séculos, né? E também não podemos hoje, com o conhecimento científico que nós temos, nós não conhecemos todos os asteroides, apenas os maiores. Os menores, por exemplo, na faixa de 140 metros de diâmetro, que já é um corpo rochoso grande, né? Para cima, nós temos, ou melhor, para baixo, nós só temos cerca de 30% mapeado. Então, vamos demorar ainda muitos anos para conseguir mapear todos os que têm até 140 metros de diâmetro. Vale lembrar que esse evento é uma parceria da Prefeitura de Campinas, o Instituto de Geociências e o Museu Exploratório. Álvaro, você disse que vai ter eventos ainda esse final de semana. O que tem voltado assim para a criançada? Eu vejo que a programação é bem pensada para as crianças entrarem em contato com esse mundo da ciência, do espaço. O que foi pensado algo especial para elas? Exatamente. Aliás, essa parceria com a Prefeitura, eu queria destacar aqui, agradecer à Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, que tem possibilitado que essas atividades sejam realizadas lá no Taquaral e também no Observatório do Pico das Cabras. Essa programação, como eu disse, é aberta, é gratuita, e vão estar sendo realizadas, por exemplo, oficinas de lançamento de foguetes de garrafa PET, que é uma atividade que as crianças gostam muito. A gente vai simular como se elas estivessem lançando um foguete para alcançar um asteroide e desviá-lo de uma órbita de colisão com a Terra. Esse é o exercício que nós vamos desenvolver com as crianças lá. E aqui no planetário ou no museu exploratório, tem atividades também? Pode vir qual horário? Como é que vai funcionar isso? Bom, o museu aqui é aberto durante a semana. Normalmente ele recebe visitas de escolas pré-agendadas, né, porque eles conseguem se organizar para receber essas crianças, então eles pedem que seja feito esse pré-agendamento, mas a visitação aqui é aberta, as câmeras estão colocadas no local de acesso fácil, né? As câmeras de monitoramento de meteoros,
tem uma série de outras atividades e já foram realizadas, inclusive, oficinas ao longo dessa semana, mais voltada para educadores, para professores, com o tema do Dia do Asteroide. Álvaro, obrigada pelas informações. A gente espera que a criançada possa se divertir. Quem é mais velho também pode vir conhecer um pouco sobre asteroides, entender mais como funciona esse processo dos corpos celestes no espaço. A programação está no site, é só buscar que vai estar lá tudo explicadinho, direitinho. E aí eu deixo agora de volta com o Gabriel. Muito obrigado, Dalila Pereira, e também ao Álvaro Crosta, né? Ele que é professor titular de Geologia do Instituto de Geociências da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, por todas essas informações. E eu reforço aqui, hein? Prefeitura de Campinas está com uma programação extensa para você poder conferir. É só acessar o site do Executivo, campinas.sp.gov.br, porque sem sombra de dúvidas, né? Todo mundo tem ou curiosidade ou dúvidas sobre este assunto, o Dia do Asteroide. 13h em ponto, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no nosso Câmara Notícia, primeiro e último. E na volta, a Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios, tem o Saúde Agora para falar sobre escoliose, uma entrevista que você não pode perder, não saia daí. Uma hora e 11 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Nós vamos agora com as notícias da Metrópole de Campinas, por isso que a Mirna Abreu retorna aqui aos nossos estúdios. Seja bem-vinda novamente, boa tarde, Mirna. E a gente começa falando sobre a divulgação dos inscritos para o concurso de médico e técnico em enfermagem. Hoje a gente traz aqui vários serviços à população. E você que então prestou o concurso para esses cargos de médico e técnico de enfermagem, já está então a lista e a relação dos pedidos de inscrições de cotistas e acessibilidade para esses concursos. A relação foi publicada no site da VUNESP e também das 8.573 inscrições efetivadas, 578 foram para diversas especialidades de médicos e 7.995 para técnicos em enfermagem. A gente lembra que a prova objetiva para os dois cargos acontece no dia 17 de julho, então a gente lembra, inclusive, olha, depois a gente tem ainda questionamentos em relação a isso, então entra lá no campinas.sp.gov.br ou no site da VUNESP, que é vunesp.com.br, se você é um dos inscritos para esses cargos. Vamos falar sobre transporte, sobre trânsito agora, até porque amanhã, sexta-feira, tem um bloqueio importante acontecendo na Vila Itapura. Isso mesmo, olha, você que transita ali, justamente em cruzamentos da rua Jorge Miranda, atenção, por conta de um trabalho de manutenção na rede de esgoto na rua Falcão Filho, a gente vai ter a interdição do tráfego de veículos em 2 cruzamentos da rua Jorge Miranda, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Então vai ser Jorge Miranda com a rua Professor Luiz Rosa e também com a rua Dr. Antônio Álvares Lobo. Para o primeiro bloqueio, a INDEC programou alguns desvios. Olha, pela Professor Luiz Rosa, Júlio Frank de Arrudo, pela Dr. Antônio Álvares Lobo e também pela rua Eneida Werner de Oliveira Alves. Já no segundo bloqueio, que é entre a Jorge Miranda e também ali a rua Antônio Álvares Lobo, você tem os seguintes desvios. Jorge Miranda no contrafluxo, a Professor Luiz Rosa, Júlio Frank de Arruda, Dr. Antônio Álvares Lobo e também pela Eneida Ever no contrafluxo. Então, a gente tem ali aquele miolinho, sempre atenção você que transita ali, porque agentes de mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas.
Você falou sobre motoristas, sobre trânsito, a gente continua neste assunto para quem tem veículo, só que falando agora sobre um imposto, porque a partir de amanhã é mês de julho e já tem licenciamento, Mirna? Já começa, olha, amanhã o período, a gente já tem toda uma tabela aqui do estado de São Paulo. Então, amanhã a gente tem em julho, os proprietários de veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem regularizar a documentação até o dia 31 de julho, exceto caminhão e caminhão-trator, que tem um outro calendário. A mudança, a gente lembra que vem justamente ao aumento do número de parcelas do IPVA de 2022, que se estendeu de 3 para 5 parcelas. Nós tivemos esse ano essa mudança. E também é possível fazer o licenciamento digital. Após o pagamento da taxa de licenciamento e eventuais débitos no sistema bancário, estará disponível o documento em versão digital, que já é possível você ter aí o seu documento na tela do seu celular. Para qualquer dúvida, você pode entrar lá no site do Poupa Tempo também. E atenção! Em 2022, o valor da taxa de licenciamento é de R$ 144,86, independente do calendário de vencimentos. Então, você que tem veículo final 1 ou 2, agora julho é o mês de prestar as contas com mais essa taxa aqui no estado de São Paulo, licenciamento de veículos. Ainda bem que você já relembrou, Mirna Abreu, que já vou fazer este pagamento antecipado. A gente lembra que aquelas pessoas que já pagaram junto com o IPVA, não é necessário, então, esse prazo, sendo que, de acordo com o governo do estado de São Paulo, a gente tem 6.600.000 veículos, ou seja, proprietários que já fizeram o licenciamento de veículos aqui no estado. Então tá aí com o site do Poupa Tempo, do Detran, para você tirar todas as dúvidas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas e até mais. Até amanhã. Até amanhã. Sem mudanças no tempo aqui para a cidade de Campinas, o sol segue aparecendo durante todo o dia. À tarde aumenta, né, a quantidade de nuvens, mas sem previsão de chuva, segue aquele tempo estável. Vamos às temperaturas para esta sexta-feira? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então começando em este mês de julho, mínima de 15 graus, então já é uma mínima elevada, né, para este inverno. Ao longo da semana a gente falou aqui 11, 12 graus, amanhã tem uma mínima de 15 graus, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. Olha só uma explicação. Eu falei no bloco anterior, né, sobre a entrevista, sobre o Saúde Agora. Por conta de um problema de conexão, nós não vamos exibir hoje este Saúde Agora, mas continue acompanhando a nossa programação, porque nós vamos falar, sim, sobre escoliose. A Viviane Novaes vai fazer a entrevista e a gente avisa aqui para vocês sobre este assunto. Câmara Notícia fica por aqui. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, desde o 12:30 aqui com muitas informações da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e nos vemos amanhã com muitas informações. A gente vai falar sobre futebol aqui também, porque Ponte Preta e Guarani entram em campo, tem a nossa agenda cultural, tem muitos assuntos para a gente poder abordar na sexta-feira. Claro, as informações aqui do Legislativo, fechamento deste primeiro semestre com as reuniões ordinárias, então tem muitos assuntos. Hoje à tarde, daqui a pouco, 2 horas, tem reunião, então continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.